Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José e atendendo a muitas sugestões. A partir de agora, a gente sempre estará no ar no horário fixo, que será sempre às 17 horas. Vai ter um dia ou outro que a gente vai atrasar, mas enfim. Antes, eu abro um chat para a gente se comunicar, a gente trocar algumas ideias e depois a gente parte para o nosso papo. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva aqui no nosso portal. Aqui todos os dias a gente faz análises sobre o que acontece no nosso país. Se você gostar, compartilhe os nossos vídeos, dê joinha porque a gente chega mais longe, chega até pessoas como você e mande seus comentários, as suas críticas, porque são sempre bem-vindas e são sempre lidas aqui no nosso espaço. E como fazemos todos os finais de semana, todas as sextas-feiras, hoje é dia também da gente analisar a live que o presidente sempre faz às quintas-feiras. Gente, não é uma tarefa muito fácil, eu confesso a vocês. Por mais que você seja uma pessoa que tem um olhar crítico, que tem um olhar de observador da história, de um analista, né, você não consegue se afastar das emoções complicadas que mexem com a gente a partir do comportamento insano do presidente da República. Ficar com raiva do presidente da República coloca algumas interrogações na nossa cabeça, né? Adianta o quê a gente nutrir uma raiva? Será que a gente tem que entender melhor o que está acontecendo? Porque só a emoção ela não vai movimentar a gente para lugar nenhum. Eu, quando vejo as falas e o comportamento do presidente da República, eu imagino aquela história de alguém que se depara com um pitbull, um cachorro feroz, e o cachorro ataca uma pessoa. Não adianta você ter uma raiva do pitbull. O pitbull não está nem aí para você. Ele é um ser irracional. Você tem que responsabilizar quem é o proprietário do pitbull. Quem está controlando ou quem deveria controlar o pitbull. Do mesmo modo, quando a gente analisa o Bolsonaro, ele não está agindo sozinho. Ele ali, como eu já disse a vocês, ele é um espantalho, é uma pessoa que está distraindo a sociedade, está causando o maior tumulto que ele puder, enquanto na área econômica o Brasil está sendo roubado. E a coisa mais contraditória no meio dessa história é que quem está sendo roubado, quem está morrendo mais no governo Bolsonaro são os bolsonaristas, como a gente já comentou aqui. Quanto mais a pessoa acredita naquilo que o presidente faz, diz e indica, mais a pessoa sofre prejuízo. Quem está se cuidando, quem está, enfim, atento com a ciência, a realidade do nosso país, está se protegendo mais, está se preservando mais, inclusive nos seus aspectos econômicos, porque a gente percebeu também que nós estamos nas mãos de vigaristas com V maiúsculo, né? Se fala sempre o Brasil está no V, pois é, V de vigarista. O que está acontecendo no nosso país, e é muito chato, a gente vê que bolsonarista, né, quem acredita nesse governo não dá bola, é esse tipo de situação aqui, opa, o Brasil está batendo recorde de desemprego, gente, todo mundo tem gente desempregada na família, todo mundo tá passando um sufoco econômico. Uma notícia hoje também muito ruim, né, para quem paga aluguel, é que a inflação do aluguel dispara a 37,04% em 12 meses, maior nível desde a implementação do Plano Real. As pessoas, simpatizantes ou não do bolsonarismo, fazem compras no supermercado. Como é que essas pessoas estão achando alguma coisa positiva? A carne, o preço que está, o frango, o preço que está, o óleo de soja, os gêneros alimentícios, os produtos de limpeza, as pessoas estão saindo com os carrinhos dos supermercados mais vazios. Por que alguma pessoa ainda grita mito? Por que as pessoas pagam o combustível que estão pagando para ir numa passeata de moto ou numa motociata, né? Que tipo de gente é essa? O que essas pessoas estão vendo na sua frente? Elas não estão vendo os preços subirem para todos os lados, o definhamento de todas as nossas estruturas sociais. Será que as pessoas não estão percebendo que nós estamos matando brasileiros todos os dias aqui com essa política genocida do presidente da República? Então, é uma coisa que deixa a gente, às vezes, com grandes interrogações. E aí a gente tem que direcionar também responsabilidades. No caso brasileiro, Arthur Lira. Antes era o Maia, né? O Rodrigo Maia, que foi um omisso, também tem o seu nome cravado nesse genocídio aqui no nosso país. E agora, o genocida que tem o nome também cravado é o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados e que não pauta de jeito nenhum o processo de impeachment dessa figura que nós vemos aqui no Brasil. Gente, a situação
ela não é meramente pessoal. Não é a gente, não gosto dele, é irracional, é insano. Aliás, a insanidade é a tônica desse governo. Você, quando analisa os personagens, você sabe que todo mundo tem problema psiquiátrico. O que a gente precisa fazer é só ver qual a ala psiquiátrica de cada um. Cada um tem uma deformidade diferente. Mas eu recebi um vídeo do professor Michel Germer. É um judeu, é uma pessoa que é professor da UFRJ, da UERJ, enfim, estudou em Israel, tem doutorado, enfim. E nesse vídeo que ele gravou aqui, está com 3.400 visualizações, ele dá um recado para a comunidade judaica. Ele teve ali um embate com o presidente da Federação Israelita, porque ele classifica o bolsonarismo de um outro modo. Eu vou colocar esse trecho e depois colocar o vídeo na íntegra para vocês aqui. Eu acho que vale a pena observar o alerta de um estudioso da história da questão do Holocausto, do nazismo, conforme o professor Michel aqui. Vamos acompanhar. Escrevo que os apoiadores do governo Bolsonaro, bolsonaristas, escreveu, não devem mais ser tratados como bolsonaristas, mas como fascistas e nazistas. Eu não vou nem colocar tudo, mas é o seguinte, é muito interessante vocês puderem acompanhar o que ele diz aqui, mostrando, fazendo um grande alerta, inclusive, sobretudo, para a comunidade judaica. Porque o que aconteceu na Alemanha também não foi um processo de geração espontânea, não. O presidente da Federação Israelita ficou chateado porque esse professor escreveu um artigo sobre o nazismo e foi confundido com o Holocausto. O Holocausto é a consequência do nazismo. E o que o professor está centrando ali a sua análise é investigar como é que surgiu o nazismo na Alemanha e como o nazismo fez brotar essa situação tão abjeta como o extermínio de pessoas através do Holocausto. Então ele fala disso e quando ele mostra que existem paralelos muito significativos entre aquilo que aconteceu na Alemanha e o que está acontecendo no nosso país, não é coisa de mera especulação, não. Os fundamentos são muito interessantes e muito importantes e são grandes alertas também. E analisando algumas coisas que estão acontecendo nesse meio termo aqui do Brasil, a gente não pode se desvencilhar desse episódio do Pazuello, né? O Pazuello aqui sempre figurando em todos os editoriais, enfim. Está uma esculhambação total que o Bolsonaro está fazendo com as nossas Forças Armadas. E o Pazuello veio com essa cara de pau gigantesca, dizendo que a gente só pode chamar assim, né, gente? A gente não tem como falar de outro modo. O jornal aqui, o Estado de São Paulo, está fazendo editorial aqui, colocando que as Forças Armadas estão em xeque, né, porque a disciplina militar ficou em xeque também, e o Pazuello, ele saiu com uma justificativa que não sabia que o evento que ele estava lá com o Bolsonaro era um evento político. Né? Ali está o deputado Hélio Negão, está com a cabeça cortada, deputado. Do lado dele está outro deputado ali que foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, a cabeça está cortada. Do outro lado está o deputado Carlos Jordi, que quebrou a placa da Marielle. Depois, mais à frente, ali está o deputado Marco Feliciano. Então, não dá para o Pazuello alegar que não sabia ali que estava no ambiente político, só se ele for um débil mental. Incompetente, a gente já sabe que ele é. Cúmplice de assassinatos em massa aqui no nosso país, nós já sabemos que ele é também. Aliás, a gente advertiu desde o começo. A gente tentar explicar para um estrangeiro que no meio de uma pandemia, o presidente brasileiro nomeou não um sanitarista, não um infectologista, não um médico, mas nomeou um general, as pessoas riem da nossa cara, né? Ou vão ficar extremamente perplexas com esse tipo de situação. Mas aí não somos nós só que estamos pensando isso. Hoje o general Santos Cruz, ele também dá uma entrevista para o UOL, onde ele fala assim, olha, o Pazuello está indefensável, gente. É indefensável. Só se o cara fosse um débil mental, um retardado mesmo, né? Vamos ver aqui o que diz o general Santos Cruz. Vamos ver se dá para pegar. Vamos lá. É uma coisa tão infantil, tão sem cabimento, que a gente fica quase sem reação perante dizer uma coisa dessas para o comandante do Exército, né? Então ele fala aqui, assim, com certo constrangimento, porque ele tá falando um colega de farda, né? O Santos Cruz também não tem que ser totalmente absolvido, porque também acreditou no Bolsonaro, porque também, se não fosse assim, ele não teria virado ministro, né? Uma pessoa importante. Mas foram vários generais já que
tiveram um momento romântico de acreditarem que o Bolsonaro seria algo positivo para o Brasil, quando eles perceberam, já era tarde demais. Na live do Bolsonaro ontem, que foi cercado de situações inusitadas, ele fez aqui agressões ao presidente da CPI, a personagem da CPI, depois ele agride a Argentina, ele critica, ataca a Venezuela de novo, ele sai atacando todo mundo, ele mostra mais uma vez seu caráter homofóbico, ele faz brincadeira. Gente, ele não tem a menor noção. É aquilo que eu digo para vocês. Mas adianta ficar com raiva só do pitbull? No caso, é um ser humano, né? Ele é merecedor de raiva porque a gente não pode considerar uma pessoa que não está sabendo o que está fazendo. Mas quem está dando sustentação ao pitbull raivoso merece todo tipo também de crítica e merecem cobranças e merecem ser colocados e expostos para a sociedade. Esse dia 29 a gente vai ter manifestações no Brasil inteiro e eu espero que muitas pessoas se lembrem que tem o Lira, que é o presidente da Câmara, que está, numa forma omissa, acobertando o genocídio aqui no nosso país ou a ação de um governo genocida. Porque uma pessoa que não coloca em xeque o comportamento de um presidente irracional, que acarreta resultado morte aqui no nosso país, e destrói a economia também, né? O Dimas Covas, ele foi muito claro na CPI essa semana, quando ele diz, olha, nós poderíamos ter vacinado 60 milhões de pessoas já em dezembro. Isso significa que a economia poderia estar mais bem tratada agora, mostrando que o presidente na área econômica é assessorado apenas por vigaristas também. Estão preocupados com alguns segmentos, mas não estão preocupados com o povo e, consequentemente, acabam também prejudicando a economia. É uma burrice cíclica. Gente, nesse governo não escapa ninguém. A gente percebe que tem todo mundo algum tipo de problema psiquiátrico. A gente só precisaria saber quais alas, quais serão as deformidades psiquiátricas de cada um desses indivíduos que estão no governo Bolsonaro. Não tem escapatória. Até quando a gente vê o general Santos Cruz comparando o Pazuello com uma criança, né, comportamento infantil, ou é infantil ou débil mental. Mas aí o Bolsonaro diz o seguinte, dando pitaco sobre a CPI. Vamos lá. Que vão depor. Se bem que o Malafaia jamais será intimidado, tenho certeza disso. Pelo seu caráter, pelo seu conhecimento. E acho que ele tem o que contribuir, sim. Dar testemunho. Convoca. Agora vocês imaginam, o Bolsonaro sugerindo, né, que se convoque lá o Malafaia para a CPI. Gente, nós já temos no Brasil o gabinete do ódio, né? E agora o Bolsonaro quer que seja convidado lá para a CPI o gabinete do purgatório, uma pessoa como o Malafaia. Se eu fosse parlamentar, eu gostaria que, se ele fosse lá, que ele explicasse para a gente se o que ele andou falando para seus fiéis, se as profecias, né, no campo imobiliário, elas funcionaram. Se a gente pode considerar uma pessoa dessa uma pessoa que tem alguma coisa a contribuir numa comissão parlamentar de inquérito, né, na Câmara Federal, aliás, no Senado Federal, né? Mas eu gostaria de perguntar para ele se isso que ele pregou aqui, se isso deu certo. Vamos acompanhar aqui. Eu te pedi como você quiser, para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor, que a coisa tá feia pro meu lado. E eu estou morando de favor. Então, eu vou te dar uma dica. Você vai pegar 30% do que você ganha em um mês. Mas estou desempregado. Alguém te ajuda? O mês que você recebeu uma ajuda? Então, você vai pegar de um mês. Por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vivendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi R$300. Ok. Então, a tua semente vai ser R$90. Gente, alguém que arranca dinheiro do infeliz que está desempregado, está sem moradia, para dizer que esse cara vai conseguir uma casa, ele devia prestar contas, né, desse perfil moral, celestial dele, né? Então, enfim. Mas o Bolsonaro não ficou só nessa, não. E aí, como vocês aqui que acompanham nosso portal, a gente fala assim, pô, não tem como a gente não nutrir sentimentos primitivos pela figura do presidente da República. Mas, como eu digo a vocês, né, ele está ali como espantalho, ele está ali como fantoche, enquanto a área econômica está assaltando o nosso país. A gente não pode perder isso de vista jamais. Mas vamos ver aqui a sequência, porque ele teve mais uma recaída homofóbica, né? Vamos lá. Malafaia, é um pedido meu. Agora tem uma saltitante na comissão que ele me convocar. É brincadeira, né? Ô saltitante,
É de brincadeira, não tem que fazer não, saltitante. É o conhecido como DPVAT. Aí ele fala, vou colocar só esse trecho para vocês, gente, mas ele fala em saltitante, mas eu insinuando, ele fala, identifica ali, que é o senador Randolph, dizendo que o senador, enfim, colocando essa alcunha de gay no senador Randolph, né? É sempre uma coisa, em vez de discutir política, em vez de preocupar em assunto sério, o presidente do nosso país fica dando esse tipo de demonstração. Aí falou de Viagra, falou de impotência sexual, ele tem uma coisa com isso impressionante. É que ele colocou o intérprete de Libras numa situação constrangedora. Ele disse que ele pode usar o cartão corporativo, pode gastar até 24 mil reais para comprar dólar, se ele quiser, tubaína. Mas acompanhe aqui para vocês verem que situação constrangedora, né? Se eu fosse o rapaz aqui, eu teria saído correndo dali. Vamos lá. Comprar o que bem entender. Comprar dólar para guardar em casa. Né, compra tubaína, né, compra aí picolé. Você chupa picolé? Você gosta de picolé? A pergunta apenas aí, pô. Nada demais. Você chupa picolé? Alguém gosta de picolé? Levanta a mão aí. Ninguém gosta de picolé? Tem enrustido aí. Contou isso aqui, picolé? Tá enrustido aí, né, gente? Gente, se contar, ninguém acredita. E aí tem muita gente que ainda apoia essa criatura. A gente não pode desprezar esse alerta, não, que a gente colocou no começo do nosso papo aqui. Nós não estamos tratando com pessoas aleatórias, nós estamos tratando com pessoas que estão reproduzindo um comportamento fascista, um comportamento nazista. Isso não leva sociedade nenhuma a nenhuma coisa positiva. Isso só leva ao ódio e ao desvio dos reais problemas. E muita gente continua ganhando, se nutrindo com isso. É chegado o momento dessas famílias dos grandes veículos de comunicação eles se reunirem e começarem a fazer uma cobertura honesta para mostrar a responsabilidade do presidente da República com esse genocídio, com a destruição das nossas instituições, com a entrega do nosso país, a desmoralização do nosso país. Porque se a opinião pública, de uma maneira geral, não for devidamente informada, a gente vai continuar correndo sérios riscos aqui no nosso país e as instituições cada vez mais com seus alicerces abalados. Ainda bem que a gente tem esse espaço aqui, a gente está chegando em muitos lugares, já somos mais de 333 mil pessoas, não são poucas pessoas não. Vocês aqui no nosso portal, vocês fazem a diferença num país como o nosso. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, até o nosso próximo encontro. Vamos seguir em frente. E dia 29, quem puder ir para a rua, se manifeste, tá bom? Tchau.